Pessoal da amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje eu vou falar dos 4 inimigos do verdadeiro cristão. Apesar que não são 4, são muitos, né? Mas são 4 que se destacam ferozmente no dia a dia da vida do cristão. A meus amigos que estão vendo pela live, esse é o culto da palavra na igreja, aqui na rua Monanguá, número 115, no bairro de Agenor de Campos. É caminhando com Cristo Jesus, né? Então, Jesus Cristo. Então, às sexta-feira tem o culto da palavra. Amanhã tem o culto das crianças, um culto voltado para as crianças, com brincadeira, com estudo bíblico. Então, se você puder trazer seus filhos para aprender um pouco mais do Senhor, Deus glorifique o nome do Senhor. E domingo, e sábado ainda à noite, tem a ceia do Senhor. Então, vocês queiram vir participar da ceia do Senhor, o convite à casa do Pai está aberto, tá bom? E domingo é o culto da família, onde todo mundo não trabalha, aos domingos, né? A maioria não trabalha. É um dia dedicado à família, um dia que você está com a sua família. Então, venha buscar Deus, venha adorar Deus na presença do Senhor. Então, vamos para a nossa pequena mensagem. O inimigo do cristão verdadeiro, né? Vou falar só sobre 4, mas são muitos, né? E o primeiro, que a gente vai começar a ler, o primeiro versículo é Romanos 7, 23. Né? É a nossa própria carne, né? O primeiro inimigo nosso, muito forte, é a própria carne, ou seja, o próprio corpo, o nosso corpo mesmo, é um inimigo que batalha contra a nossa alma. Ele luta diariamente para derrotar e vencer a nossa alma. Ou seja, como assim? Ele está fazendo o quê? Para você ter as paixões da carne, para você não glorificar a Deus, para você ir para o lado pecaminoso, né? Muita gente fala que o pecado é gostoso, né? Eu nunca já vi falar isso, mas nada que é gostoso é pecado não, gente. Você comer um bolo não é pecado, você almoçar bem não é pecado. Então, o pecado é uma coisa suja, é uma coisa que atinge a alma e é uma coisa que dói dentro do seu ser. Né? Então vamos ler aqui, Romanos capítulo 7, versículo 23, que fala sobre a carne. Né? Olha só, capítulo 7, 23. Mas vejo outra lei em meus membros, que batalha contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Agora eu vou trazer para os dias o que se fala dentro da teologia, o que esse pequeno versículo quer falar. Ó, mas vejo contra a lei em meus membros. É o pecado da morte, que deseja usar o meu corpo, o seu corpo físico, como instrumento da injustiça, que batalha contra a lei do meu entendimento. É a lei do desejo, é a lei da vontade, né, da força de vontade, e me prende debaixo da lei do pecado. É a lei do pecado, qual é? É a morte, e que está nos meus membros, que funciona por meio de meus membros, e fará de mim um escravo da lei do pecado e da morte. E isso ocorrerá ao cristão mais constantemente, se ele não exercer constantemente a fé em Cristo Jesus, entendendo que foi pela morte de Cristo que todos os poderes da treva foram derrotados. Então o que eu quero dizer nesse versículo aqui, não só eu, mas a Escritura fala, aqui na Bíblia de Estudo, que o corpo maquina contra a alma, e às vezes ela consegue dominar, leva você para os prazeres da carne, para os prazeres mundanos, e tudo isso só tem um caminho, que é a lei. Qual é a lei? A lei do pecado é a morte. No final, só tem a morte. Mas a lei de Cristo, quando Cristo morreu na cruz por nós, Ele venceu a morte. Então a força que nós temos que fazer diariamente é para não pecar. É quando você vê que vai fazer alguma coisa que vai entristecer o Pai, você analisa e pensa, será que eu estou fazendo uma coisa certa? Será que Deus está vendo o que eu estou fazendo?
tira esse desejo de mim. Às vezes você vê uma pessoa passar, desculpa as irmãs, quando a pessoa está na carne, ele vê uma mulher com um vestido muito curto, alguma coisa, e deseja. Isso é pecado. E isso traz a consciência da carne. Então nós temos que nos policiar. Verdade. O cristão verdadeiro, quando vê isso, ele tem que virar para o outro lado, fechar os olhos e pedir que Deus o tire aqueles pensamentos, porque vem sobre o homem como vem sobre a mulher. E o segundo, o inimigo do homem, é o mundo. Está em 1 João 2, capítulo 2, versículo 16. Quantos irmãos estão abrindo a escritura? O mundo é tudo que nos leva a pecar contra as leis de Deus. Esse João, 1 João 2,16, completa ao primeiro versículo, ou seja, o primeiro desejo da carne. O mundo oferece tudo para você. E hoje em dia o mundo está cegando as pessoas. As pessoas hoje em dia não mais analisam quando já tem um certo entendimento para que ele foi criado, para onde ele vai. Antigamente, as pessoas com certo tempo de idade, já com discernimento da razão, começavam a refletir sobre a vida. O que eu estou fazendo nesse mundo? Por que Deus me criou? Qual a finalidade? Né? E para quando eu morrer, aonde que eu vou? Será que a morte é o fim? Não, a morte é apenas uma passagem de uma metamorfose da vida. Ou seja, é como eu costumo falar, é da largata transformando em borboleta, ela faz o casulo. Mesma coisa é a morte. Você vai para o casulo da terra, ou seja, porque o seu corpo é terreno, volta ao pó. E nessa metamorfose, a sua alma sobe junto para o Pai. Mas para isso você tem que estar em comunhão com Deus diariamente. E o mundo só quer nos tragar e levar-nos prazer. Como está escrito em 1 João, versículo 2. Não, 1 João, capítulo 2, versículo 16. Vamos ler aqui, ó. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que está falando aqui? Não é do Pai, ou seja, não é de Deus. E quem é o pai do mundo? O pai do mundo, hoje em dia, o mundo está entregue na mão de Satanás. Então Satanás tem isso aí, que quer levar você para as consciências, para os prazeres da carne. Tem muitos que são prazerosos, que dizem que é prazeroso, mas não vê que no final tem uma série de consequências. Então, às vezes a pessoa fala, como certas pessoas já falaram para mim, é besteira eu trabalhar 30 dias, pagar um salário mínimo, se em 10 minutos, em 20 minutos, eu consigo ganhar o que você ganha em 4, 5 meses trabalhando. Para ele é prazeroso. Ele está fazendo isso nesse momento, né, tirando o suor de alguém, trabalha muito para comprar. Mas no final, sempre vem o castigo. Aí ele vai preso, vai cumprir a pena. E lá ele começa a analisar se valeu a pena. E ele não vê que aquele cidadão honesto, ele começa a ver que aquele cidadão honesto, que levanta cedo, trabalha no seu suor, está lá junto com a sua família, está à noite dormindo na sua cama, junto com os seus familiares, junto com os seus filhos. E ele começa a refletir que foi enganado pelo mundo. Na teologia, esse versículo quer falar o seguinte, porque tudo que há no mundo, ou seja, nada há no sistema deste mundo que não seja de Deus. Quer dizer, Deus fez o mundo, mas não fez esse sistema. O sistema que Deus fez para nós era totalmente diferente. Mas como entrou o pecado dominou a terra. A consciência da carne refere-se aos modos e desejo que a carne tem sobre o corpo. A consciência dos olhos coloca tudo, cobiça tudo que vê. E a soberba da vida, porque confia nas suas próprias forças e nos seus próprios recursos e vergonhosamente despreza e viola as leis divinas e os direitos dos humanos. Não é do Pai, mas é do mundo. Estas coisas têm o sistema do mundo como sua forma, não a do Pai Celestial. Eu acabei de dizer agora. Então,
que Deus, quando fez o mundo, Ele fez o mundo, fez o jardim, era para o homem cuidar do jardim, era para o homem viver eternamente, o homem não ia morrer. Então o homem não ia se preocupar em envelhecer, porque o corpo dele não ia envelhecer. Mas quando entrou o pecado deu a ciência para o homem, deu a inteligência para o bem e para o mal. Mas a carne só quer o mal, porque ela sabe que no final ela tem que prevalecer. Ela sabe que será destruída, e ela não quer ser destruída sozinha. Ela quer levar a sua alma, quer levar a alma do ser humano. E o maior inimigo nosso, agora tem o maior inimigo que luta 24 horas para derrubar o cristão verdadeiro. Quando aquele cristão está na fé. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Esse é o pior inimigo que tem. Aqui fala, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, e buscando a quem possa tragar. Então o diabo, ele está no mundo. O diabo, o pessoal fala que ele está embaixo da terra, não está. A Bíblia mesmo, a Escritura Sagrada fala, lá em Jó, que todos os filhos de Deus, né? Aí talvez você está perguntando, mas o diabo é filho de Deus? Sim, o diabo, ele é um filho que se desviou do pai, igual o filho pródigo, mas sendo que ele não tem a condição de voltar mais. E ele anda ao redor da face da terra, olhando cada um cristão. Quem está no mundo, ele já não olha, porque já é dele, já faz parte da religião dele, infelizmente. Mas quem está na comunhão de Deus, quem está tentando estabelecer uma comunhão com Deus, tentando viver uma vida plena dentro do Evangelho, o diabo está sempre rodando, querendo desviar a sua atenção e querendo tragar ele. Como fala aqui no versículo 8, de 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio, ou seja, mensalmente autocontrolado, ou seja, sede sóbrio, ou seja, você tem que ter o autocontrole sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Vigiai, está alerta, está vigilante na sua vida, com as coisas que vão, às vezes, te oferecer. Às vezes uma pessoa te oferece uma coisa, e uma coisa que chega com um objeto, uma exposição, né, vem te oferecer, você sabe que aquele objeto custa 4, 5 vezes mais, e aquela pessoa está oferecendo barato para você, e você não procura indagar por que ele está vendendo, porque dentro do seu íntimo você sabe que aquilo foi um furto, ou se aquilo foi tomado de alguém. Mas quando você sabe que aquela pessoa está vendendo, e você indaga daquela pessoa, por que você está vendendo? Eu estou vendendo porque eu estou necessitado, isso aqui eu comprei para o meu rosto, mas eu estou precisando. Aí você está vigiando o que você está comprando, você não está compartilhando e nem levando aquele irmão para o lado da perdição. E também você tem a sua plena consciência que você é honesto, né? E deve pagar-se também ao preço justo, não deve explorar o seu querido próximo, o seu irmão. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, enfrentamos a adversidade muito poderosa, que são as potestades, são os inimigos, né? O diabo, quando ele foi jogado aqui na terra, ele veio com uma legião de anjos. Esses anjos são os anjos caídos. Muitas pessoas ainda não acreditam, meu querido pastor. Muitas pessoas ainda não viram uma pessoa demoniada, né? E é triste você ver uma pessoa possessa, não fingindo, que a gente já conseguiu ver algumas pessoas que fingem que está demoniada, não está. Que a pessoa, quando está endemoniada, ela entra no cemitério, né? Abre-se um caixão de 4, 5, 6 dias, até de 15 dias para lá, e pega os ossos, morde tudo, e você vê que aquela pessoa,
quando você vê que aquela pessoa está fazendo aquilo, né, não está no seu juízo normal. Verdadeiramente é o diabo. Quando você vê uma pessoa está possessa e pega-se nas oferendas um animal vivo, e morre de se ajangular dele como se fosse um filme de Drácula, né? Muitas pessoas e começa a sugar o sangue dele. E outras que bebem várias garrafas de cachaça pura, né? Então eu não falo privilégio, mas foi uma grande experiência que eu tive na vida, graças a Deus que a gente teve essa bagagem e não ficou nesse lado, viemos para o lado da luz. A gente vê que a pessoa toma ali 10 litros de cachaça pura, e quando se incorpora, ele está não cabelo, tanto cheiro de cachaça. E outras vezes você vê a pessoa sapateando no meio das brasas. Igual esse dia eu vi um vídeo que mandaram para mim, a pessoa deitando nas brasas, e minha esposa ficou horrorizada. Eu falei, se eu já te contei, isso acontece. E é o diabo que protege aquelas pessoas fazendo isso, dominando o seu corpo. Agora vamos para o último, né? Eu só escolhi 4. São muitos que existem, mas eu só escolhi 4. E esse, no meu entender, é o mais terrível, né? Apesar que o diabo porque a gente fala do diabo, que tem uma história, né? Que o diabo soltou o cavalo. Todo mundo já viu essa história, que passou, a gente já falou disso aí, já apareceu escrito. Que o cavalo estava preso, e o diabo foi lá e soltou o cavalinho, o condó. O cavalo foi, comeu a horta do outro lá, o outro foi brigar, e houve aquela desgraça toda, e no final botaram a culpa no diabo. E o diabo falou, peraí, eu não fiz isso, eu apenas fiquei com dó do animal e soltei. Isso foi consequência da vida deles, ou seja, consequências da maldade que existe dentro do ser humano. Agora vamos ler 2 Coríntios 11, 26. Esse eu sinto que é o mais triste nos dias atuais, né? É 2 Coríntios 11, 26. Né? Então, você, meu amigo, quantos irmãos estão procurando 2 Coríntios 11, 26? Não deixe de cultuar a Deus. Aonde você estiver, talvez você esteja longe, não esteja aqui na cidade de Mongaguá, mas procure uma igreja. Vai buscar a presença de Deus na sua vida. Vai glorificar o nome do Senhor. Deus tem uma bênção para você. Não fique só em casa, assistindo TV. A gente arruma tempo para tudo. Arruma um tempinho para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus. Aqui em 2 Coríntios 11, 26, fala o seguinte. Aqui Paulo, o apóstolo Paulo, falando das coisas que acontecia com ele, o qual ele também tinha medo dos verdadeiros inimigos. Os verdadeiros inimigos de Paulo, os verdadeiros inimigos do cristão. Vamos ler aqui, ó. Paulo falando, em viagem, muitas vezes, em perigo de rios. Porque no rio tem vários bichos, né? Em perigo de salteadores, ou seja, de ladrões. Em perigo da minha própria nação. Ou seja, qual era a nação? O povo, Paulo era judeu, e um judeu queria matar Paulo, porque Paulo era perseguidor e passou a ser perseguido pelo amor da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, e em perigo, olha, esse aqui é o mais doloroso. Olha só que aqui fala, ó, em perigo entre os falsos irmãos. Não sou eu que falo, está aqui, você pode ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 6. Aqui fala, perigo entre os falsos irmãos. Esses talvez representem o perigo contuminante, ou seja, você confiar numa pessoa, confiar no seu irmão, e o seu irmão te apunhala, né? É o perigo que eu trago para o dia de hoje, são os falsos mestres, ou seja, os falsos pastores, e talvez eu entenda que não conheça as Escrituras, ou se conhece, não conhece a Deus. Ele pode conhecer dentro da teologia, ele pode conhecer o
várias razões, mas ele não conhece a Deus, porque ele nunca teve um encontro com Deus. Se ele tiver um encontro com Deus, ele só vai pregar a verdade, e não vai fugir da verdade, porque muitos estão levando os irmãos nossos, os irmãos cristãos, com falsas doutrinas, com falsas que costumam falar, como são macumba, né? Rosas ungidas, não sei o que é ungida. A Bíblia não fala disso. Jesus não ungiu rosa nenhuma, Jesus não ungiu lenço nem nada. Então a gente tem que pregar o verdadeiro evangelho que está escrito aqui. E esses estão levando muitos à perdição. Muitos estão brincando de pastores, muitos estão brincando de ser cristão. E o diabo não está brincando, o diabo está levando cada vez mais. E esses são um dos maiores inimigos. Tirando o diabo, são os verdadeiros adoradores de Baal, verdadeiros adoradores de dinheiros, né? Que me falta agora a memória, o nome que eu costumo falar, né? Mamon, esse fala assim. Então, pessoas só pensam em tosquear as ovelhas de Cristo Jesus. Nós queremos que as pessoas entendam que sem Deus nós não somos nada. Devemos buscar Deus, devemos pregar o evangelho verdadeiro. Porque eu sempre, esses dias, eu estava conversando com o meu pastor e conversando com o nosso amigo irmão Moisés, né? A gente estava falando, para quem prega o evangelho, na balança você vai ser pesado 2 vezes. Você vai ser pesado como um crente, um cristão que segue as normas da Bíblia. E você vai ser pesado como pregador, porque você desvirtuou a palavra do Senhor, ou levou alguém a praticar um pecado. E esse pecado poderá talvez afetar a vida daquela pessoa e a pessoa perder a salvação. Muitos falam que pecado tem tamanho. Igual um grande amigo meu, teólogo, mandou para mim uma mensagem, começamos a dialogar, ele falou que o pecado tinha tamanho. Ele me mostrou dentro das escrituras. Eu falei, meu irmão, para nós isso aí não voga nada. Lá tem um pecado que foi maior, como você fala para mim, dentro das escrituras mostrou. Mas Deus, na hora que bota na balança, Ele não olha se você pegou uma moedinha, ou se você pegou um caminhão, ou se você levou alguém para a perdição, ou se você ganhou outro. Deus vai botar na balança. Seja justo. Então a gente deve pregar o evangelho, não pregar que pecado tem tamanho. E ele ficou um pouco chateado, depois de vários dias, voltou a falar comigo e falou, meu amigo pastor, você está certo, a gente tem que pregar o evangelho. Não falar que aquilo é pecado ou não é, mas a escritura está falando que é pecado. Então todos os pecados nós temos que fugir dele. Então essa pequena mensagem que eu trago hoje, só menos 4 versículos, mas o mundo está aí fora e são muitas coisas que estão levando a nós à perdição, muitos estão levando aos outros. Então vamos testemunhar, vamos ter uma vida plena com Deus, vamos ser verdadeiros crentes fiel a Deus. E você, meu querido amigo, meu querido irmão, comece a ler a Bíblia, não acreditando nos pregadores, mas acreditando na palavra do Senhor. Ela tem todo entendimento. Guie-se por ela, que Deus vai fazer uma obra na sua vida. E venha nos visitar, e venha sempre que a casa do Senhor está aberta para você, para todos nós. Amém. Essa é a mensagem que eu trago no dia de hoje. Fique com Deus. Falando da vigília que a gente faz aqui. Vigília não, monte que a gente vai. Tem que fazer a vigília também. Glória a Deus. Quero agradecer a visita dos abençoados aí. E a porta está aberta para vocês, tá bom? Será um privilégio, uma honra. Na hora que quiser estar conosco. Você já serve ao Senhor em algum lugar? Glória a Deus. Mas quando quiser estar conosco, você se congrega lá, né? Não, na verdade a gente não está congregando ainda. Então. Não, nós estamos buscando um cantinho para nós. Amém. Então, esteja orando. Estamos esperando Deus mostrar um cantinho. Que Deus dirigir vocês, tá bom? Amém. Então, eu gostaria de vir aqui na frente para orar por vocês, tá bom? Glória a Jesus. Aleluia, Senhor, meu Deus, glória a Deus. Os obreiros, o Moisés e o pastor, se puder pôr as mãos aqui, abençoar a vida dos irmãos. Tem um óleo. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome.
Senhor Jesus, Filho de Deus, querido e amado Salvador. Pai, no nome de Jesus, meu Deus amado, eu abençoo essas vidas, Senhor. Eu profetizo nessas vidas, Senhor. Vai tirando, Senhor, toda tristeza, Pai. Toda frustração do seu coração, Pai. Toda mágoa, Pai. Pai, Senhor, cura essa ferida, Senhor, na sua alma, Senhor. Sara, Pai, essa mágoa do seu coração, meu Deus. Porque tu morreu na cruz por essas almas, Senhor. Meu Deus amado, toca, Senhor, e tira essa tristeza, tira essa angústia, Senhor, tira essa frustração do coração dos teus filhos nesta noite, meu Deus. É no nome de Jesus eu profetizo, Pai, um milagre na vida dessa família, Pai. A vitória, Senhor, Pai, que eles possam voltar para estar cultuando ao Senhor, meu Deus amado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então as portas estão abertas, quando quiser vir, nós estamos aqui na simplicidade, nós trabalhamos com aquilo que é a palavra de Deus, aqui fazendo a vontade de Deus. Amanhã tem o trabalho das crianças, 10 horas, né? Começa às 9h30, né? Mas tem um lanchinho para as crianças, tem uma pipoquinha, vai ter um filme bíblico também, se quiser os pequenos aí. Tá bom? E quando quiser vir, as portas estão abertas. Estamos aqui para orar pela vida de vocês. Tá bom? Quando precisar de uma visita, de uma oração. O Senhor Jesus nos chamou para buscar as ovelhas perdidas na casa dele. Entendeu? Ele nos chamou para orar, para interceder por essas vidas. Ele nos confiou para nós estar orando. Então, depois o nome deles já está marcado, né, para a gente estar orando, apresentando eles ao Senhor, porque a igreja é o lugar que nós viemos para sair curado. Nós chegamos feridos e saímos curados, mas tem lugar que nós vamos que nós chegamos feridos e saímos pior. A igreja é o pronto-socorro, a igreja é o lugar que você chega ali ferido, mas hoje Deus está curando a ferida. Que o inimigo usou alguém para machucar vocês. Amém. O Senhor está curando nessa noite essa ferida. O Senhor está fazendo algo diferente. Nessa noite Ele está curando. O próprio Senhor está restaurando essa ferida, esse algo que feriu você na caminhada. Mas o Senhor, Ele tem o bálsamo da cura, o bálsamo que dá a vitória. Amém. Em nome de Jesus. Amém? E vamos estar orando, agradecendo o Senhor. Nós vamos estar daqui a pouco, eu e o pastor e o Moisés ali em cima do monte, clamando ao Senhor para a glória do Senhor Jesus, para que Deus possa operar maravilha, fazer milagre, curar, libertar, porque o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus estava ali no monte orando. E ele não ia com multidão, mas ele ia, Pedro, Tiago e João. Multidão, todo mundo quer ir? Não, tem que ir quem está pronto para subir. Não para subir e ser problema, não. Eu prefiro subir com pessoas que estão ali, que nós conhecemos, né? Assim, para fazer a vontade de Deus, não para fazer palhaçada, muito só para ficar brincando, não, é para buscar a presença de Deus, a glória de Deus, para descer e orar pelos necessitados, pelas vidas feridas, machucadas, porque o Senhor Jesus falou no capítulo, não estou pregando, ensinando a pregação do pastor, em Mateus 11:28, para encerrar: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o jugo de Jesus não é pesado. Mas o jugo do homem, o jugo dos homens nos dias de hoje são o jugo de homens desviados do propósito de Deus. Mas nós estamos aqui procurando fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos estar orando. Fale assim nessa noite: Senhor Jesus, trabalha no meu lar, trabalha na minha família, cura a minha família, Jesus. Cumpre a tua palavra no meu lar. Por favor, Jesus, quebra toda a fortaleza de Satanás e vem
no meio da caminhada, para me entristecer. Mas no nome de Jesus, eu ordeno a vitória, a mudança. O cativeiro foi mudado nessa noite. Eu estou saindo daqui mais do que vencedor, porque a palavra me garante em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Ele ama, para o seu decreto. E quem me afastará do amor de Deus? Porque eu estou certo que nem a tribulação, que nem a perseguição, que nem a nudez, que nem a espada, nenhuma criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, a comunhão do amigo Espírito Santo de Deus esteja com a igreja de Deus de agora e para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.